Alvorada, bem-vindos a mais um episódio do Mercados e Empresas. Eu sou o Rui Queiroz e hoje vou responder, ou tentar responder a uma questão que é uma questão interessante que me aparece ciclicamente no meu feed do Twitter, que é: se só puder escolher um ativo a 10 anos, qual ativo é que escolhes? Eu acho que é uma questão muito interessante e sempre que me aparece essa questão, eu de caras digo Bitcoin. É o que eu digo de caras, sem pensar assim muito. Quero fazer um exercício com vocês aqui a pensar um bocadinho mais sobre esse tema. Em primeiro lugar, 10 anos é uma decisão de longo prazo. Não é uma decisão de 5 minutos ou de um mês, 2 meses. São 10 anos. Não é fácil a decisão. Implica perceber e estudar muitos ativos para saberes qual é que é o melhor. Para nós termos a noção de, ok, há 10 anos, se eu puder pôr tudo só num, eu tenho que saber todos e tenho que saber muito sobre todos os ativos. Ok, não precisa ser sobre todos, não estamos aqui a falar se calhar de opções, não vamos estar a fazer opções a 10 anos, não vamos estar a comprar se calhar petróleo a 10 anos porque tem muitas oscilações, ou pode ser a decisão de alguém comprar a 10 anos se achar que o preço do petróleo vai subir. Implica também não ser uma decisão emocional, não pode ser uma decisão emocional, tem que ser muito bem estruturada. Eu normalmente respondo Bitcoin por vários motivos. Um dos motivos mais importantes é aquele que é o ativo que de facto eu percebo melhor, no sentido em que eu passei mais horas atento a ele. Eu sei muito mais sobre Bitcoin do que sei sobre a Tesla. E eu sei bastante sobre a Tesla. Mas em termos de Bitcoin eu consigo ver muito mais o processo e o plano do que pode vir a acontecer do que com a Tesla. Com a Tesla eu tenho algumas ideias. Ok, vem os robôs a seguir, mas não é a mesma coisa para mim, ok? Eu acho que o melhor a 10 anos será sempre um ativo com que cada um se identifica em termos de risk-reward, ok? Nós não estamos aqui a 10 anos, eu não estou a olhar para o ativo que mais se vai valorizar daqui a 10 anos porque eu não faço ideia qual é que vai ser. O que eu estou aqui a dizer é que vou pôr todo o meu dinheiro num ativo e tem que estar com a confiança que ele vai ter um bom retorno. Não quer dizer que seja o melhor, porque o melhor pode ter risco. Por exemplo, uma ação, a Nvidia, nos últimos 10 anos subiu mais que a Bitcoin. Mas há 10 anos atrás, eu não fazia ideia do que a Nvidia poderia ser. Na altura era uma empresa que fazia umas placas gráficas para jogos. Mesmo em 2021, quando eles perdem, eles tentaram comprar a ARM à Inglaterra, a Inglaterra não permitiu, o Reino Unido não permitiu. Mesmo nessa altura, eu não estava a ver o que a Nvidia poderia ser, porque não tinha estudado, não estava atento, N motivos. Sei que naquela altura eu decidi, estou fora da Nvidia porque eles perderam a ARM podia ser uma cena espetacular para a Nvidia, não, acabou por não ser, não é da Nvidia. Mas depois o que é que aconteceu? A Nvidia subiu muito mais que a Bitcoin. Portanto, nós estamos numa questão de risco-retorno. Onde é que nós nos sentimos bem? Que nível de risco nós estamos bem? Com algo que nós conhecemos. Pode ser imobiliário, para quem conhece muito bem imobiliário, zonas, nichos, pode ser isso, pode ser outra coisa qualquer, mas tem que ser aquilo que cada um se identifica melhor. Risco é também uma palavra ou um conceito mal percebido pela maioria das pessoas, na minha opinião. As pessoas confundem risco com volatilidade. Volatilidade é subir e descer os ativos, ok? As pessoas acham que isso é o risco, mas isso não, na minha opinião, isso não é o risco. Isso é a volatilidade. Há uns que sobem muito e descem. A Bitcoin sobe muito e depois desce muito e depois sobe muito. Mas eu percebo porque é que faz isso. Okay? Eu há anos, desde 2013, que estou dentro do ecossistema, eu percebo essa questão. Portanto, isso aflige-me pouco. Claro que nós gostamos mais quando ela suba do que quando desce, qualquer ativo, mas goes with the territory, como dizem os americanos. Faz parte. Se nós tivermos um ativo como imobiliário que está sempre a subir e descer, é completamente diferente. Primeiro porque não tem liquidez, é difícil andar a comprar e a vender, e depois as pessoas podem nem compreender porque é que desceu e depois vendem, etc. Pronto. E isso é volatilidade, não é risco. O risco seria, por exemplo, o risco do imobiliário, agora pegando nisso, seria, por exemplo, termos um governo que pegava em todo o imobiliário e agora estatalizava o imobiliário. Agora a tua casa deixou de ser tua e passou a ser do Estado. Isso é um risco. A oscilação de preço, para mim, é só volatilidade. Eu sei que isto não é
vão aparecer, podem estar a ver pessoas, isso não é nada assim, não foi assim que o professor na universidade me ensinou, não foi assim. Ok, a humanidade evolui e o conhecimento evolui. Na minha opinião, volatilidade, oscilação de preço. Risco, além de ser esta parte que o Estado pode ficar com a tua casa, por exemplo, ou com a casa que estás a arrendar, ou aumentou os impostos sobre a casa, mas é também a perda de poder de compra. Quando nós estamos num ativo em que estamos constantemente a perder o nosso poder de compra, isso é um risco enorme. E pode não ter volatilidade nenhuma. Grande exemplo, certificados de aforro ou obrigações do Estado. Não tem volatilidade nenhuma, não é? O preço mantém-se. O certificado de aforro não tem volatilidade. Nós metemos 1.000 euros, recebemos daqui a X anos os 1.000 euros e até lá vamos recebendo um juro que vai acumulando, vai recebendo. Por acaso, nem sei toda a mecânica porque eu não quero saber de certificados de aforro. Tem um risco enorme. Perda de poder de compra. Nós estamos todos os anos a ganhar menos em juros do que a subida do custo de vida. Através da inflação, que não é bem a que nos dizem que é, o custo das coisas aumenta mais de uma forma que a inflação não espelha. O custo dos ativos aumenta muito mais do que a inflação, não é? Ou seja, se nós hoje... Se nós queremos comprar uma casa, as casas, por exemplo, nos últimos 10 anos valorizaram muito mais do que os juros que o certificado de aforro nos deu. Portanto, se nós há 10 anos tivéssemos vendido um apartamento e tivéssemos colocado tudo em certificados de aforro, hoje não conseguimos de forma nenhuma comprar o mesmo apartamento, nem um muito pior. Porquê? Porque os apartamentos subiram muito, todos os ativos subiram muito e o certificado de aforro não. Porquê é que subiram muito? Pela impressão de dinheiro. Já falámos disso N vezes. Certificado de aforro ainda tem mais outro risco, que é o risco de estar nas mãos do Estado. Se o Estado portar-se mal, como aconteceu na Grécia em 2012, houve um haircut, as pessoas que tinham certificados de aforro levaram com 50%, por acaso na altura não sei. Não foi para toda a gente, é certo, foi para principalmente quem tinha valores mais altos, mas foi porque foi assim. Se eles precisassem de mais dinheiro, ia para toda a gente. Mesmo quem tinha 1.000 euros, se calhar levava com 50% de haircut e agora, em vez de 1.000 euros, tem-se 500. Portanto, ainda se tem mais esse tipo de risco. Portanto, isto só para dar uma ideia que todos os ativos têm os seus riscos e têm a sua volatilidade. E cabe a cada um de nós tentar responder a esta questão. Para mim, o que interessa é estar acima de um ativo a 10 anos ou a 1 ano que ganhe mais do que 10%. E há muitos ativos que caem nesta categoria. A 10 anos nós temos a vantagem que é um grande período de tempo. Portanto, em 10 anos pode haver um crash ou mini crash e depois podemos recuperar. Portanto, é um período de tempo que é relativamente recuperável. Exceto se houver um caos global e aí é irrelevante o ativo que nós temos. Mas nós não estamos a falar de caos global. Num caos global, seja certificados de aforro, seja o dinheiro que esteja no banco, pronto. Podemos esquecer grande parte deles. Portanto, acima de 10%. E acima de 10% existem muito tipo de ativos. Existe imobiliário, por exemplo. Imobiliário em Portugal tem sido acima de 10%, do modo geral. Crescem mais numa altura, depois crescem noutra. Estou a falar de imobiliário para arrendar, que depois também nós temos a renda também. Portanto, tudo isto junto, o valor do ativo mais a renda tem crescido acima de 10%. Pode ser interessante para quem perceba de imobiliário, 2, onde é que está a comprar a casa, 3, porque é que está a comprar, é Airbnb, é aluguer, 4, está em algum nicho ou não. Para mim o que interessa, em imobiliário, eu não sou super fã de imobiliário, porque eu vejo uma coisa, se calhar vejo cedo demais essa coisa, mas é o número de pessoas no mundo está a diminuir e vai diminuir. Portanto vai haver casas em excesso para a população que existe e isso vai ter um impacto algures no tempo. Nós vivemos em Portugal. Portugal está com uma característica um bocadinho diferente do resto do mundo ocidental, que embora também tenhamos menos nascimentos, temos muita gente a vir viver para Portugal. E essa tendência eu acho que vai continuar. Quer seja da imigração mais de pessoas com menos posses, quer da imigração de pessoas com mais posses. E eu acho que isso vai continuar nos próximos anos e próximas décadas, porque Portugal é de facto um sítio especial e que tem muitas vantagens em se viver por cá. Tem-se o problema dos salários, mas portanto o ideal seria receber um salário no estrangeiro e viver cá, e há muita gente estrangeira que vem para cá, e alguns portugueses também,
que vivem com esta questão. Recebem um salário a preço dos Estados Unidos, de Inglaterra, seja de onde for, e depois vivem cá a um nível de vida que para já ainda é mais baixo do que nesses sítios. Vou-vos pedir 1 minuto agora para falarmos de uma coisa diferente e não se assustem, porque aqui está o António. Nós preparámos uma coisa muito engraçada e eu quis trazer já esta informação para que vocês comecem já a pensar como é que vão inscrever-se, porque vão todos querer se inscrever. O objetivo é investirem e o objetivo é ganharem prémios. Então, eu e o Rui preparámos um jogo. Queres falar um bocadinho sobre isto, Rui? É um jogo de trading numa plataforma chamada Rostu, que nos cedeu gratuitamente a possibilidade de podermos fazer este jogo, do qual estou agradecido à plataforma e a toda a sua equipa. E o objetivo é, como o António disse, é passar bom tempo e principalmente praticar. Vamos praticar com dinheiro a brincar, dinheiro falso. São 50 mil dólares falsos e que vamos poder comprar e vender criptomoedas na sua forma mais simples, que só spot. Nada de futuros, nada de leverages, nada. Vamos fazer só algo simples para todos poderem desfrutar. E há prémios. Então, recapitular, qual é o objetivo? Criarem os vossos investimentos. Portanto, começam com um valor em dólares, que são dólares falsos, não precisam de gastar nada. O jogo é gratuito, ok? Vocês entram, instalam a plataforma, fazem o vosso portfólio, compram e vendem. Durante o período de 1 mês vamos ter uma tabela de classificação, portanto vai haver uma leadership para ver quem é que vai na frente da competição. Vamos fazer análises dessa competição semanalmente e ver quem é que vai na frente. Vamos poder reconfigurar todo o portfólio a qualquer momento, comprar, vender, fazer o que entenderem. E no final, os 3 primeiros vão ter prémios. Mas antes dos prémios, vamos também abrir um canal no Discord, na nossa comunidade do Discord, que vai ser aberto para toda a gente, dedicado a este jogo. E também vai ser interessante porque vamos ter os membros da comunidade e vamos ter todas as pessoas que quiserem experimentar um bocadinho o que é estar na comunidade, mas focado neste jogo também vão ter essa possibilidade de estar connosco. Exatamente. Então, nós, para já, gostava até de falar aqui um bocadinho dos prémios. Toda a gente que tiver prémio, o primeiro, segundo e terceiro lugar vão ter prémios, ok? O primeiro, o segundo e o terceiro vão todos receber uma cópia autografada do meu livro Bitcoin e vão todos receber também uma moedinha de Bitcoin para poderem colocar na vossa sala. Em ouro maciço. Em ouro maciço. Não é bem. Mas é um colecionável incrível para poderem mostrar aos vossos amigos. Ela está dentro de uma caixinha, mas ela de facto parece de ouro digital, na verdade. E vão também receber todos uma t-shirt da nossa coleção de t-shirts, que eu não tenho aqui para mostrar, mas que pode aparecer aqui nesta imagem, por exemplo. Depois, o primeiro lugar vai receber mais 2 livros da editora Self à sua escolha. E o segundo lugar vai receber um outro livro da editora Self à sua escolha. Portanto, estes prémios têm um valor global, todos eles acima de 100 euros, creio eu. E o objetivo aqui, tudo bem, é ganharem os prémios, mas acima de tudo é poderem experienciar a nossa comunidade de forma gratuita, estarem divertidos a investir e a aprender algumas dicas sobre investimento, porque vamos ter lá também os membros da nossa comunidade e vamos estar lá nós próprios também a competir. Claro que eu não vou ganhar prémios, Rui. Pois, eu também não vou ganhar prémios. Eu já estou a presumir que vou ficar nos 3 primeiros. Mas também não, os prémios são só para vocês. Então, o objetivo é que vocês se inscrevam e se divirtam. Nós deixamos o link aqui na descrição. Os lugares são limitados, certo. Portanto, inscrevam-se já. Existe um limite de inscrições e, portanto, aproveitem, inscrevam-se já. Isto vai começar no dia 15 de fevereiro e termina no dia 15 de março. Portanto, até ao dia 15 de fevereiro estão a decorrer as inscrições, mas limitadas às vagas existentes. Portanto, despachem-se e façam já a vossa inscrição. Para a inscrição está o link em baixo, é só preencherem 2 ou 3 dados vossos e ficam automaticamente inscritos. Acho que é tudo. É tudo. Vamos nos divertir depois, em breve, vemo-nos dentro do jogo. Até já. Até já. Ao nível de investimentos financeiros, mais do que 10%, temos ETFs, temos ações, temos uma míriade de coisas. Agora a grande questão é, se eu quero investir numa ação, qual? E como é que eu vou decidir isto? E o grande problema para mim com esta questão é que as ações, as empresas são geridas por pessoas. E temos logo a partir do risco de ter pessoas à frente de empresas. E as pessoas fazem más decisões. E todos fazemos. O objetivo é que façamos cada vez menos e vamos aprendendo para fazer menos, mas vamos fazer. Eu sei que vou fazer más decisões de investimento daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Vou fazer péssimas decisões. E essa não é a questão. A questão é,
eu estou a depositar todo o meu dinheiro nas mãos de uma empresa que é gerida por pessoas. Pode não correr bem. Temos então os ETFs, que é o aglomerado. Ok, posso comprar um ETF dos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que eu mais acredito em termos de estabilidade. Se calhar não é o que mais vai valorizar nos próximos 10 anos. Se calhar a Índia vai se valorizar mais, mas pode não valorizar. Não se esqueçam que é meter todo o vosso dinheiro só num ativo. Qual é que escolhemos? Entre um ETF da Índia ou um ETF do S&P ou do Nasdaq, eu não tinha dúvidas. Se eu só pudesse escolher entre esses dois, ia escolher um americano, claramente. Mas, mesmo assim, os ETFs são o conjunto das empresas. E, historicamente, o retorno dos Estados Unidos anda nos 10%, no SPY, um bocadinho acima no Nasdaq. É interessante, obviamente, está acima do meu threshold. Vai-se ter menos volatilidade do que em Bitcoin, mas eu continuava a escolher Bitcoin. E Bitcoin porquê? Porque não é gerida por pessoas. Claro que há impacto de pessoas no preço de Bitcoin. Há estados, há governos, há empresas que compram e vendem, há a FTX, há pessoas que têm o FTX e depois mandam aquilo por aquilo tudo abaixo. Mas a Bitcoin tem uma coisa que nenhum outro ativo tem, na minha opinião, que é a Bitcoin tem a verdade escrita e que não pode ser alterada. A verdade está na blockchain e está nas regras que são a Bitcoin, que não vão ser alteradas. Se alguém as quiser alterar, vai acontecer que acontece um fork na rede. Há um fork, há novas regras. Agora, se a maioria não quiser aquelas novas regras, acontece como N forks que já existiram, como Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, depois caem quase no esquecimento. E nós, se temos Bitcoin, ficamos com Bitcoin deste lado e ficamos com Bitcoin deste lado. Podemos sempre comprar esta, vender este para comprar a verdadeira. Portanto, quando uma alteração for boa, toda a gente vai atrás dela e não vai ser uma alteração que altera nada de substancial. Porque a rede não vai deixar que isso aconteça, porque o valor vai ser perdido. Portanto, isso não vai acontecer. Pode, em determinadas alturas, haver pessoas que fazem mais decisões e que naquele momento o preço reflete. Apesar de nós estarmos em 2025 e a 10 anos ser 2035, que 2035 é, no ciclo de 4 anos, o equivalente ao que vai ser provavelmente o de 2026, vai ser um período de decréscimo de Bitcoin, do valor de Bitcoin. Mesmo assim, apesar disso, a 10 anos eu continuaria a investir em Bitcoin. Sobre empresas, existem algumas áreas que são interessantes e em 10 anos estas vão se expandir brutalmente. Agora, qual vai ser a empresa que vai ganhar isto ou quais são as empresas? Acho difícil de saber hoje. Quais são as áreas? Eu já falei delas várias vezes. Inteligência artificial, claro. Robótica, essa vai ser fundamental. Aeroespacial, ir para Marte, Júpiter. Júpiter é difícil a humanidade ir lá porque é um planeta complicado. Mas expansão espacial e energia nuclear vai ser, na minha opinião, dos fatores mais importantes. Quando acabar esta parvoíce que a Europa principalmente está a fazer de fechar as centrais nucleares e manter as centrais a carvão abertas, muitas centrais a carvão estão abertas na Alemanha, mas as centrais nucleares que não poluem estão fechadas. Quando acabar isto, vai haver um boost gigante que não vai começar na Europa, vai começar noutro sítio qualquer do mundo, mas a energia nuclear vai ser a questão. Ainda tenho aqui outra que é a biotecnologia, mas que eu essa estou sempre completamente fora porque é muito complicada. Aqui sim, as pessoas podem ficar multi-mega milionárias metendo 5 ou 10 mil euros, mas e qual é que é a empresa? Esqueçam, eu nem olho para isto. E depois ainda há uma outra questão aqui, que é, a pergunta não está bem formulada, sequer. Porquê? Porque, ok, eu estou a dizer quais é que depois nos próximos 10 anos, e eu estou a pensar estes 10 anos, mas a pergunta é muito mais interessante quando nós vamos fazendo a pergunta ao longo da vida. E ao longo da vida as respostas são muito diferentes. A minha resposta é muito diferente. Quando tens 20 anos, o ativo pode ser diferente quando tens 30, quando tens 40, quando tens 50 e de certeza quando tens 60, 70 e 80. Se eu chegar aos 80 anos e responder a esta pergunta, eu não vou pôr em Bitcoin aos 80 anos. Porquê? Porque eu posso precisar amanhã, porque vou ter uma doença, preciso de qualquer coisa, e amanhã ela desceu para metade. Não, eu não quero essa volatilidade aos 80 anos. Mas aos 20 anos eu até se calhar quero mais volatilidade. Se calhar aos 20 anos eu queria comprar tudo em Cardano ou numa outra moeda qualquer. Disse Cardano porque é uma moeda que tem algum potencial. Mas não ia ser em Trump Coin ou em nenhuma meme coin a 10 anos todo o dinheiro, ok?
Mas ia procurar mais a volatilidade, com certeza, e mais risco. Porquê? Porque depois tinha mais tempo para recuperar. Okay? Quando nós somos mais novos, temos mais tempo para recuperar. Nesta idade que eu tenho, estou na casa dos 40, eu acho que Bitcoin faz sentido. Acho que faz sentido até nos 20. Mais velho, já se calhar não faz tanto sentido. Faz sentido algo mais estável, porque nós podemos precisar do dinheiro amanhã. E a 10 anos é muito tempo e a volatilidade é complicada nessa idade. Portanto, como conclusão, Bitcoin seria a minha resposta. Continua a ser uma resposta bem pensada. Pondero, se conhecer empresas e se acreditar nessas empresas a longo prazo, uma ou outra, também ir lá com elas. Mas acho que a decisão por Bitcoin para mim é muito mais fácil. Não quer dizer que tenha mais retorno do que essas empresas, provavelmente não vai ter. Mas vai ser uma decisão mais fácil para o meu perfil. Cada um terá o seu perfil. Acho que o que é importante é nós pensarmos, ponderarmos diversas situações e estudarmos muitos ativos. Sabermos o que é que estamos a fazer. Não é, como é que eu fico rico amanhã? Como é que eu passo? Não é ir atrás da pessoa que diz de $1.000 para $100.000 em 2 dias. Isso acontece, mas isso é com opções e se calhar foi sorte. Mas se conhecermos bem opções, isso é possível. E se quisermos isso por esse caminho, isso é possível. Mas também será possível o caminho a seguir, que é chegarmos dos 1.000 aos 100.000, mas a seguir fizemos uma aposta e viemos dos 100.000 outra vez para os 1.000, que é muito provável que isso aconteça. Para o investidor individual que está em opções, não é fácil, a não ser que tenha muitos conhecimentos muito mais aprofundados do que, por exemplo, Bitcoin. Este foi o meu episódio sobre o que ativo é que investias a 10 anos se pusesses todo o teu dinheiro. Espero que tenham gostado. Espero que digam coisas aqui nos comentários. Qual seria o vosso ativo e porquê? Porque, pequena explicação, eu adorava saber porque eu ia estar a aprender também. E vemo-nos para a semana.